Eu encaixo o baseado entre meus dentes. É isso aí, é isso aí. Retornar ao mundo de Nanatsu no Taizai com uma nova história e um dos personagens mais queridos do mangá, além da animação que conquistou a todos e merece destaque. Essa história deve ser mentira, ou bom, pelo visto não. Uma história que vocês vão curtir. Passando dos 7 pecados capitais para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos desde o começo com Percival, um garoto de 15 anos que gosta de caçar aves como essa, com a ajuda do seu avô, que apesar da idade, é um cara muito poderoso, por isso seu neto não fica para trás, com muita agilidade e força. No entanto, isso não importa para eles. Eles só gostam de cozinhar, caçar um pouco, se divertir juntos, competir em sumô, as coisas básicas para ser feliz. Além de se prepararem, já que Percival está a um dia de completar 16 anos, data em que tanto o avô quanto o pai do protagonista saíram do ninho para conhecer o mundo que existe abaixo desta montanha altíssima, mas diminuta. E onde qualquer aventureiro ficaria feliz, porque pode encontrar magos, cavaleiros, bruxas e muito mistério. Algo que parece não importar para o garoto que só quer passar essas tardes e noites na companhia do avô. Algo que, em parte, ele diz porque valoriza o tempo que passa com o velho. Mas a verdade, e ele não consegue esconder, é que a ideia de viajar pelo mundo o deixa animado. Tanto que naquela noite de tanto pensar, ele não consegue parar de se mexer e acaba dormindo do lado de fora da casa. E é lá que ele vê um cavaleiro se aproximando em um barco fantasma. Algo que o impressiona, já que durante toda a sua vida ele só tinha visto nuvens. Fique atento, pois o cavaleiro sagrado Foice de Ferro está à procura de um velho amigo chamado Berguiz, justamente o avô. Então ele o deixa passar. No entanto, ele sente uma aura estranha nesse cara, e graças a um pressentimento, em vez de apreciar o barco, ele sabe que deve voltar para casa. E o cavaleiro encontra seu avô, e ao vê-lo usar uma arma sagrada para cortar carne, o reconhece como aquele companheiro com quem fugiu de seu mestre há 16 anos. E o velho responde que foram eles que o traíram, iniciando um combate épico. No entanto, o cavaleiro é muito mais poderoso do que ele com esses ataques em X, e é quando Percival chega para ver seu avô à beira da morte. E não só isso, como o cavaleiro também acaba com o pequeno. Não por algo pessoal, mas porque, segundo a profecia de Foice de Ferro, em breve aparecerão os 4 cavaleiros do Apocalipse para acabar com seu rei. E ele precisa eliminar os possíveis candidatos. No entanto, não levou em conta que o pequeno, apesar da sua sorte, é forte, e consegue se levantar para se despedir do avô, que não teve a mesma sorte. Então ele sente culpa por não conseguir protegê-lo. No entanto, o velho sabe que em sua vida ele ainda encontrará a pessoa que realmente deverá proteger sozinho. Era um velho feliz porque o neto não queria abandoná-lo tão cedo. Agora, com a situação, ele está livre para conhecer o mundo, e o velho lhe diz suas últimas palavras. E acontece que Foice de Ferro na verdade é seu pai. No entanto, sem muitas forças restantes, ele apenas se despede de seu querido neto, deixando o protagonista, que passa vários dias de luto, encontrando até mesmo o presente que seu avô tinha guardado para seu aniversário e uma carta relembrando o quanto eram felizes juntos. Por isso, o protagonista, uma vez recuperado, enterra seu avô e decide começar sua aventura em direção à vila. Isso leva mais de um dia e meio até ele chegar à amada Britânia. Parece familiar? E aqui vai um pouco de história, já que essa terra, como os fãs sabem, foi dividida pela grande guerra entre demônios e anjos, que terminou graças a um grupo de feras chamado os 7 Pecados Capitais, e agora estamos na mesma Britânia, mas 16 anos depois. E é aqui que Percival, um pouco perdido, encontra essa raposa que parece não entendê-lo, mas com quem ele acaba se afeiçoando. E ele o segue até encontrar esses artistas de circo que estão praticando seus truques e que, sem perceber, tem um espectador muito empolgado com o trabalho deles. Ainda assim, o mais astuto do grupo, Donnie, aproveita que ele é muito ingênuo e aplica o truque de fazer desaparecer os pertences dele enquanto fogem. Por isso, os dois sabem que o que fazem é errado, principalmente com aquele menino tão solitário. No entanto, antes que possam voltar, o Prota os alcança e, de forma ingênua, aprecia bastante o truque de Donnie. Assim ele conquista um certo carinho desse grupo, ao qual ele pergunta se conhecem Ironside, o cavaleiro sagrado que matou seu avô, dizendo isso sem nenhum receio.
Ninguém sabe de nada, mas aconselham que ele pergunte na vila próxima. E mesmo que ele não tenha habilidade, como se fosse o Ikero, eles aproveitam para aproximá-lo um pouco enquanto contam seus próprios problemas e como trabalham com a magia. Porque os três não conseguiram aspirar ao objetivo de qualquer aventureiro, que é se tornar um cavaleiro sagrado, já que seu poder nunca foi suficiente. Mas tudo bem, eles continuam seu caminho. No entanto, parece que a vila está sendo atacada por um lobo, e essa é uma oportunidade para ganhar algum dinheiro, ou pelo menos uma hospedagem. O que acontece é que o pequeno lobo acaba sendo um monstro, e o melhor é fugir. No entanto, na cabana há vítimas, e o protagonista prometeu nunca abandonar ninguém se tiver o poder para protegê-lo. No entanto, usando o arco, ele simplesmente se coloca em risco, e é aí que Donnie, que dentro do seu orgulho, mostra um pouco daquele cavaleiro que quer ser, e acaba ficando bastante ferido. Então, Percival, ao ver isso, libera seu poder e só usando as mãos. Em uma cena impossível, ele derrota a besta com um tapa. O que libera uma espécie de selo amaldiçoado que já tínhamos visto com o pássaro que seu avô caçou dias atrás. O mais importante é que ele virou um fenômeno na vila e agora todos o veem como herói. Mas a fama não o atrai, ele apenas toma banho com Elba, com quem está tudo bem. Eles se veem nus e conversam enquanto ficam próximos. E aqui ela já pensa que Percival é uma criança, mas na verdade ele tem os mesmos 16 anos de todos, e é aqui que começa a sua busca por Ironside. No entanto, ninguém tem informações, exceto o guerreiro de armadura Pelga, que conhece Ironside por sua semelhança e também conhece o avô. Há um ponto em que começa a desrespeitá-los e o grandalhão se mete só para levar um golpe dessa besta inamovível. Então, ao não chegar a um acordo com Percival, começa uma luta onde o cavaleiro parece ter muita fé na força do protagonista, mas isso não faz muita diferença para ele. E ele consegue entender isso, já que não usa armas nem magia. Então tudo o que resta é fazê-lo se render para poder levá-lo, que é o seu objetivo. Enquanto os outros só podem assistir a surra, onde, por não se render, os golpes doem cada vez mais. No entanto, quando um garoto da vila decide motivá-lo, tudo muda, pois pela primeira vez ele consegue mover a armadura mais pesada da vila. Ele afirma não ter magia e não entende o que ocorre com seu corpo, porém seu poder é enorme e o cavaleiro reconhece isso, passando também a usar sua magia. Já que o protagonista cordialmente disse que era o mais justo para o combate, no entanto, as chamas de Pelgar acabam sendo demais e envolvem o protagonista, que deveria se render com esses ferimentos, mas não vai fazer isso. E acontece algo curioso, que é o aparecimento de várias marionetes do Prota, que são bem interessantes. Porque mesmo que as criaturas não sejam muito poderosas, Percival está usando vários tipos de magia. Tanto pela sua aura dourada, por essas pequenas criaturas de transmutação, e além disso, porque ele está se curando sozinho. No que este cavaleiro com muito tempo de experiência só viu uma pessoa em 1 milhão, por isso agora precisa levá-lo com ele. No entanto, Percival quer continuar o combate, fazendo o povo acreditar que ele pode vencer. E é Donnie quem consegue ganhar um pouco de tempo com sua magia, porque sabe que a força desse cavaleiro das trevas está sendo contida. Então, antes que a tragédia aconteça, Donnie decide usar alguns de seus truques, mas já é tarde demais para fugir. Felizmente aparece a raposa de antes, que sem fazer muito se coloca no caminho dos protagonistas. E usando um orbe mágico leva esses humanos, antes que sejam mortos, até os ossos de um dragão. E é aqui que do nada a criatura chamada Sin começa a falar e diz ao protagonista que ele precisa acompanhá-lo antes que esses cavaleiros das trevas o encontrem. No entanto, ele precisa de uma explicação do que está acontecendo, nos contando que existe uma organização de cavaleiros das trevas, que compartilham certas semelhanças em suas armaduras robustas e que servem ao rei maligno, que está com medo, pois a profecia diz que os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamados de Guerra, Fome, Peste e Morte, acabarão com sua vida, todos incríveis. Então, antes que eles se reúnam e acabem com o mundo, existem pessoas como o rei que querem acabar com eles, e a organização da raposa busca evitar que os cavaleiros causem o caos. Por isso ele deve acompanhá-lo e, se aceitar, vai ajudá-lo a encontrar o lugar onde está seu pai. Mas primeiro eles terão que viajar para Liones, uma cidade que parece bastante familiar. Enquanto isso, vamos para Camelot, um reino oculto onde os Cavaleiros das Trevas se reúnem, e seu líder lhes dá mais pistas sobre os Cavaleiros. Como adolescentes que têm certos traços de poder e estilos de corpo complicados, penteados, algo fora do comum. O que faz Ironside, que está presente, lembrar de seu filho, de quem ele não verificou direito se realmente tirou a vida. Algo que Pelgar vê como um desperdício, já que poderia treinar o pequeno como um aliado com todo esse poder, criando uma tensão entre esses dois, já que o pai precisa acabar com Percival, por um orgulho em relação ao seu rei, que faz com que ele até perca qualquer tipo de sentimento por esse filho que tem.
Além disso, tem medo do seu poder, pois é o cavaleiro com mais chance de destruir o mundo, mas pode ser só uma criança que gosta de perseguir tudo. Vamos ver. Até mesmo se perdendo em uma floresta, onde as fadas percebem que ele entrou. Enquanto Donnie e Shin, em busca de comida, encontram essa gigante que durante sua oração, conversa com o humano, já que na floresta onde ela vive ultimamente tem aparecido criaturas perturbadoras, justamente as que Percival está caçando para o jantar. O problema é que ele ouve gritos em uma casinha, e ao investigar, encontra esse refém, consegue libertá-lo e escapar sem problemas. No entanto, havia alguém por trás e esse aproveita para fazer o protagonista dormir e substituir o cobaia que ele havia libertado. Com uma cara bastante macabra, já que o sujeito conhecido como Nakens foi o causador de todo o caos na floresta. E essas criaturas mutadas, isso é temido tanto pelas fadas quanto pela gigante, pois o sujeito é conhecido como o herborista. Insano, porque seus experimentos com criaturas vivas são os mais macabros. Enquanto isso, seus companheiros Donnie e Shin o procuram, com medo de tudo que ele possa fazer. Esse cara chamado Nasciens, com suas poções, principalmente pela má fama que tem por causa de todas as criaturas. Embora, é claro, a gigante parece não concordar muito com isso. Enquanto isso, o protagonista semidesnudo está pronto para os experimentos, para os quais Nasciens tirou suas roupas, porque essas peças têm uma carga mágica escondida. Olha só, o caso é que ele recebe doses de poções, que seu corpo assimila instantaneamente, assim como seus efeitos. Isso empolga o herborista, que agora tem uma cobaia perfeita. No entanto, algo não bate, pois o cara é mais calmo do que parecia. Ele é bem empático e você pode explicar que o fez de refém porque ele atacou primeiro na própria casa, como fez a fada antes. E esse olhar de velho pervertido ele tem desde criança. Isso porque tudo que o empolga ele demonstra, mordendo-se e dando pistas de que o objetivo de suas poções não é tão pessoal quanto parece. Enquanto Donnie e os outros estão tentando sobreviver a todas as feras montadas da floresta, amaldiçoando o herborista que, após esclarecer o mal-entendido com o protagonista, o libera. Se o corpo dele conseguir suportar a poção definitiva que está preparando, que também pode facilmente matá-lo. Por isso, o protagonista, que já poderia ter se libertado, se afasta e pega suas coisas para que Nasciens, desesperado, o ataque e ele desvie de tudo o que puder sem problema. No entanto, ao ouvir o cara desesperado, ele percebe que essa poção está sendo preparada justamente para salvar o vale. Algo que não bate com o que já sabíamos até agora. Então ele decide confiar em suas palavras e ele mesmo toma o veneno, que o faz se contorcer um pouco. Mas rapidamente ele se levanta com mais força e com a energia necessária para percorrer toda a Britânia em um instante fazendo o experimento. Um sucesso graças à intuição do protagonista. E por isso ele está muito agradecido a Nasciens, que por algum motivo decide tomar o resto da poção, o que faz com que ele durma por um tempo. Enquanto do nada aparecem Donnie e os outros para ver se o protagonista está bem, e na companhia do inimigo de todas as fadas do vale. No entanto, enquanto está inconsciente, ele menciona Ordo, e segundo os pequenos seres, Ordo foi há muito tempo o primeiro humano a pisar nessa floresta, e era uma pessoa muito gentil que dedicou seu tempo a estudar todo tipo de ingredientes e preparar remédios justamente para as criaturas do local, tornando-se uma espécie de líder. E com o tempo conheceu a monja e Nasciens, que por terem sido abandonados desde crianças, ele decidiu acolher e cuidar como se fossem seus próprios filhos. E enquanto cresciam, ele lhes ensinou tudo sobre plantas, poções, como trabalhar com ingredientes e como preparar as melhores poções. Pelo menos até o dia em que ele desapareceu, o que foi o estopim para que Nasciens se trancasse em sua cabana como um louco. Então temos bastante mistério. Mas aqui o herborista já está recobrando a consciência e vendo que o estado do vale está piorando e que deve usar sua preparação. Embora as fadas do lugar não o deixem agir, atacando-o sem pensar. Então, Percival é o único que o defende, dando-lhe confiança com o experimento que está realizando. Então, quando a névoa tóxica começa a se espalhar, acabando com todas as criaturas, Nasciens usa sua habilidade venenosa, que consiste em assimilar qualquer líquido que ele ingere e replicá-lo com seu poder, espalhando-a instantaneamente por toda a floresta, que rapidamente começa a ter um efeito positivo em todo o vale, inclusive nas criaturas transformadas. Que é a razão pela qual todos o estavam acusando, mas ele também sente culpa por isso. E é que seu pai lhe ensinou que para entender os venenos e encontrar a cura para as doenças, ele precisa trabalhar com elas mesmas. Embora devesse se sentir a pior pessoa lá até agora, graças ao seu trabalho ele conseguiu virar a situação. Então as coisas se acalmam por enquanto Percival faz um mullet bem tosco e só restam as fadas.
Elas pedem desculpas por todos os boatos que criaram sobre o herborista, e ele diz que o verdadeiro herói é o protagonista, que em sua ingenuidade sabia o risco que decidiu correr para cumprir essa tarefa. No entanto, a raposa e seus sentidos percebem que o veneno ainda está espalhado pela terra e pela fonte. É uma fenda na montanha bastante suspeita, da qual emerge uma criatura desagradável e deformada ao puro estilo titã, que acaba sendo um mestre Odo que parece muito agressivo, mas que atrai Natiens, o qual felizmente sua irmã impede no último momento, já que o corpo dessa besta está produzindo a toxina que contaminou o vale. No entanto, o garoto não consegue entender isso ao lembrar do amor de sua mãe pelas criaturas e por essa floresta. Então, em sua teimosia, ele se aproxima tentando fazê-lo entender com palavras, se expondo ao perigo, onde o protagonista e sua irmã. Para protegê-lo, a garota acaba usando seu corpo como escudo e fica em estado muito grave. E é aí que entra em cena a fada meiga que o protagonista resgatou, e que acaba sendo o autor de todo esse caos, e quem foi o responsável por transformar Odo, com a justificativa de que o velho é um pecador nato, e destruir toda essa área é a forma de se redimir. Então, nesse momento, Percival muda sua personalidade. E cheio de raiva, eles juram para Natiens que vão recuperar o avô dele e que não vão se deixar enganar por essa fada. Mais uma vez, a história continua com Percival, que está motivado a salvar o pai de Natiens. No entanto, no estado em que está agora, ele não sabe o que fazer. Mas sim sempre tem ideias, já que o mais rápido é acabar com quem controla Ordo. E é só uma fada simples. Não deveria ser um problema, se não fosse porque por trás desse rostinho fofo está Talisker, outro dos cavaleiros que trabalham para o rei de Camelot, e consequentemente Percival sabe que ele é amigo de seu pai. Porém o homem, confiante em seu poder e percebendo o desespero do herborista, sugere que se conseguirem acertá-lo, mesmo que apenas um golpe. Ele dirá o motivo de seu pai adotivo estar nessa condição tão deformada, ou até pior, e se conseguir derrotá-lo, terá a opção de devolver Ordo ao seu estado humano. E mesmo assim, sabe que isso são mais provocações do que qualquer outra coisa. Natiens não escuta e decide atacar sem pensar, usando sua outra habilidade que lhe permite gerar veneno em diferentes objetos, que ele pode até dispersar. Então, Percival também quer ajudá-lo, mas Natiens não permite. Afinal, alguém sem poder mágico seria uma presa fácil para Talisker. Como o protagonista não consegue usar sua magia, acaba parecendo bobo enquanto o herborista tenta atacar. No entanto, o inimigo controla o clima à vontade e invoca granizo que seu rival não esperava. E é Percival que, com sua velocidade, acaba salvando ele. No entanto, eles se esqueceram de Ordo, que aparece por trás e acerta seu neto, sendo Percival quem agora usa seu corpo para parar os golpes e fazê-lo recuperar a consciência. Com palavras, ele o faz duvidar por instantes e até derramar uma lágrima. Então Talisker começa a se desesperar com a demora e lança novamente um ataque de granizo que eles não conseguem evitar. No entanto, mais uma vez, o protagonista decide usar seu corpo para deter o gelo, levando vários golpes por todo o corpo, mas cumprindo totalmente seu objetivo. Enquanto isso, os outros o encontram muito machucado, demonstrando a motivação de Percival para ajudar os seus. Então, Talisker se cansa e decide acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, uma luz ilumina tudo, gerando uma aura de poder sobre o protagonista, como a das criaturas que vimos há alguns dias. Desta vez, porém, mais deformadas e visivelmente mais poderosas. Nem seus companheiros entendem por que isso ocorre. Então, neste ponto, um simples ataque de Talisker já não funciona, e ele precisa tentar outra coisa, porque agora essas criaturas amorfas estão dominando ele. Isso ocorre porque o protagonista tenta fazê-lo cumprir as condições que ele mesmo definiu no início da luta. No entanto, pouco a pouco ele percebe a resistência do protagonista e se sente bastante diminuído, mesmo quando acaba dominando-o com uma única mão, totalmente envolta em poder mágico. Sem alternativa, ele conta a verdade sobre o que fez com o herborista, ciente de que todos sabiam seu amor pela floresta. E é que para Talisker, mas na verdade para todos os cavaleiros que servem a Arthur. Os humanos que dedicam seus esforços para ajudar outras raças que não sejam os próprios humanos estão pecando. E fizeram vários avisos para Odo, dos quais, embora ele tenha ouvido, não deu atenção a nenhum, e acabou recebendo esse castigo, como uma besta consumida por impulsos obsessivos, obrigando-o a atacar o vale que ele mesmo protegeu por tanto tempo. Com uma clara convicção do cavaleiro de que o que está fazendo está certo, e não só para ele, mas para o seu rei, algo que claramente uma criança não entenderia. Então agora, o cara dizia invocar seu poder de raio, convencido de que desta vez acabaria com o combate. No entanto, Percival com sua mão pega os raios e os lança contra seu inimigo, que não entende que tipo de garoto é esse.
até que ele percebe a descrição dos Cavaleiros do Apocalipse e que encaixa perfeitamente com aquele que tinha cabelo de pássaro. Então agora ele decide usar seu poder de verdade, porque é a oportunidade de acabar com a única ameaça aos planos de seu rei. Por isso, Sim percebe isso. Como a magia do protagonista se adapta ao seu pensamento, ele faz com que ela crie a arma perfeita e se torne um Percival. Lembrando de suas antigas façanhas com seu avô, ele recria essa grande espada que acaba facilmente com o ataque de Talisker. Entendendo que se houver 4 desses monstros, será muito difícil para seus companheiros, porque no caso dele, ele já está praticamente morto, embora o protagonista ainda não controle bem sua magia. Isso sim, vemos como a monja acorda e surpreende a todos com sua nova cor de pele e o motivo de ainda estar viva. No entanto, Sim sabia que os gigantes de nascença têm a habilidade de fazer com que sua pele seja completamente de metal, e foi isso que a garota usou para salvar sua vida no momento certo. No entanto, o Ordo ainda continua em um estado lamentável, pelo qual Natsiens já não sabe o que fazer, e ele só tem a ideia de recuperar seu pai, e todos os objetivos que ele tanto desejava. No entanto, antes que possam ficar tristes, chorar e tudo mais, o protagonista e Sim, eles encontram esse objeto com uma aparência bastante estranha que Talisker deixou antes de morrer e decidem destruí-lo, liberando a maldição que continha o herborista, e que se transforma em felicidade para todos, para todo mundo. Principalmente para o antipático Natsiens, que pela primeira vez mostra felicidade sem se importar, dando importante lição ao protagonista, que depois não hesita em defendê-lo com os amigos. Enquanto isso, Sim nos explica que o bastão estranho de Talisker acaba sendo uma das relíquias do caos, das quais todos os cavaleiros possuem uma, e representa a máxima maldição de seu poder. Por isso aqui, Percival decide que agora não será suficiente apenas dar uma surra no assassino de seu avô, mas ele vai ajudar qualquer um que sofra por causa dos cavaleiros e seus bastões do caos, inclusive seu líder, Arthur. Por enquanto, eles devem começar viajando para Leonis, a primeira cidade a ser visitada. No entanto, antes que eles possam ir comer alguma coisa, de alguma forma estranha, Sim já tinha tudo preparado com uma das criaturas que estavam amaldiçoadas na floresta. Além disso, o herborista surge de forma estranha e tenta fazer uma declaração ao protagonista de modo anticlimático. No entanto, não se trata disso, mas sim que Sim, com uma expressão sombria, diz que vai acompanhá-los em sua aventura, deixando seu avô e sua irmã para trás. Como decidiram assumir a responsabilidade de tornar o vale mais produtivo e melhor. Enquanto isso, ele pode seguir sua aventura para se tornar um herborista tão bom ou melhor que seu pai. No entanto, Donnie não gosta muito dessa ideia, pois não o considera muito útil para a equipe, além de achar que sua personalidade pode ser complicada. No entanto, ele acaba sendo aceito na equipe pela utilidade de seus venenos em alguns casos que possam encontrar. Enquanto isso, as fadas do vale, apesar da tristeza pela partida do velho amigo, entendem que isso era o melhor para ele. É a primeira vez que em Ascens ele encontra alguém que pode chamar de amigo, o que fica claro em sua expressão de felicidade. No entanto, a história continua, e em uma vila distante, Ironside está reunido com o duque do local, que tenta convencê-lo da importância de encontrar uma das peças do caixão da escuridão eterna escondido nessa vila, e que servirá ao cavaleiro sagrado para evitar um desastre que se aproxima na vila. No entanto, aqui entra em cena Anne, a filha do Duque, que possui a habilidade oculta de saber quando alguém está mentindo. E embora seu pai seja o primeiro a fazer isso para defender sua cidade, Ironside está totalmente corrompido pela mentira. Então, quando ele tenta propor diretamente que ela seja a esposa de seu filho, o nojo fica evidente em seu rosto, por isso, seu pai interrompe a situação. Enquanto isso, agora vamos acompanhar os protagonistas que estão sobrevivendo no Grande Vale e Percival, tentando controlar seu poder, que é tão instável e aleatório quanto ele. Enquanto isso, ele carrega na bolsa a velha faca de cozinha do avô. Para todo mundo está claro que se trata de uma espada mágica, quem sabe com que nível de poder, já que era de um cavaleiro sagrado. Mas agora eles devem focar em viajar para Leonis, onde podem achar a entrada de Camelot, embora esses lugares já não existam para pessoas comuns. No entanto, Sishin diz, o protagonista confia cegamente. No entanto, como eles não têm os maravilhosos orbes de teletransporte que, aliás, foram criados por um personagem que eles conhecem e que nós conhecemos como Merlin, por ora devem buscar o mago mais próximo que possa fabricá-los. Chegando a esta vila, onde as criaturas do protagonista, digamos assim, decidem desenterrar essa estranha lápide que a princípio não entendem o que é. Até que aparece Anne para acusá-los de ladrões e aliados de Ironside. Então, como ninguém entende o que está acontecendo, as coisas ficam tensas.
No entanto, quando todos parecem ser mentirosos, a garota percebe que Percival não só entrega a peça, mas também está totalmente livre de mentiras, algo que ela nunca tinha visto antes. Por isso, quando uma das criadas aparece tentando levar a garota para casa, ela decide como última opção confiar o objeto a Percival. No entanto, no final, ninguém sabe o que fazer com ela. E é Shin quem explica a eles que peças desse tipo fazem parte de um selo muito poderoso. O protagonista só pensa em derrotar o pai, ignorando o caos que isso causaria. Além disso, seu poder ainda não é páreo para Ironside, então por enquanto eles apenas aguardam uma reunião à noite, onde o Cavaleiro Sagrado expõe a importância de encontrar a peça que falta do caixão. Enquanto isso, os protagonistas se limitam a observar, já que, segundo o Vermelho, ativar o caixão é a única coisa que pode salvar os aldeões do desastre que se aproxima. No entanto, Shin sabe que tudo isso é mentira ao olhar para a pedra, já que se trata de um selo que foi usado há 16 anos para selar os demônios, na Grande Guerra. Isso teve um custo de 16 almas. Se Ironside quiser ativá-lo, deve fazer o mesmo processo, provavelmente com as almas desses pobres aldeões. Então N, que também sabe que ele está mentindo, o humilha na frente de todos, além de acabar revelando seu poder. Ironside a considera um possível perigo para seu rei. Então, com toda essa confusão, o melhor para os protagonistas é aproveitar e fugir. No entanto, apesar da raiva que sente do pai, Percival não consegue abandonar a garota. Por isso ele se deixa ver pelo pai, que o despreza como sempre, e leva Anne para um lugar seguro onde possam se organizar e proteger a peça. No entanto, já é tarde demais quando a empregada que vimos na verdade é o familiar de Ironside. E ela consegue escapar, completando assim o selo com o qual agora todo o caos é desencadeado. Eles não podem fugir, pois a vila corre risco de ser assassinada, já que o familiar nocauteia o duque. E livremente inicia um ritual no qual são liberadas múltiplas sombras famintas por sacrifícios. Então eles vão para a cidade, que agora está cheia de criaturas amorfas, e onde Shin parece querer cuidar disso. Percival confia cegamente em algo e os outros também confiam, pois precisam lidar com o cavaleiro, que mesmo estando distraído com o ritual, ninguém escapa de sua aura bestial, espalhando o terror em todos, menos em Percival, que parte para o ataque. No entanto, a magia que tinha sido tão útil antes acaba sendo humilhada pelo poder de seu pai, que não tem rival mesmo usando apenas uma mão. Por isso Donnie, diante da ideia de morrer dessa forma, prefere fugir, algo que Percival nem sequer considera. E continua atacando, dessa vez unindo forças com o resto dos companheiros, como Anne, que tem uma grande habilidade com a espada, que ainda assim não é suficiente. Mas ninguém contava que Nathens aplicou parte do seu veneno na espada da garota. E isso consegue atingir o inimigo, que tem sua mobilidade bastante reduzida e que só o deixa ainda mais furioso. E agora seus ataques únicos se transformam em uma chuva de X afiadas. Enquanto isso, Donnie, ao se deparar com a situação crítica do vilarejo, percebe que não pode simplesmente fugir, com tanta gente sofrendo por causa dos demônios, agindo contra a própria vontade. Enquanto isso, no castelo, o grupo sobrevive pela cura de Percival, que começa a ser torturado por seu pai nesse momento. Ele revela que matou o avô porque seu rei achava que ele era um dos cavaleiros e só cumpriu ordens. Além disso, o avô havia roubado um objeto muito importante no passado. No entanto, ele sabe que naquele momento errou o alvo e continua atacando-o de forma brutal. Ele está ciente de que seu filho é o verdadeiro cavaleiro que procurava e agora precisa matá-lo para que os planos de seu rei funcionem. Então ele o atravessa com uma espada sem que ninguém possa salvá-lo. Apenas Nathens recupera o corpo, e mesmo com Linda dando a poção para ele beber, a poção melhorada não tem nenhum efeito, deixando uma situação pesada com uma criança assassinada pelo próprio pai dias depois de ter matado o avô problemático. Após ajudar na vila, Donnie volta ao castelo para apoiar seus companheiros, onde por alguma razão aparece uma das criaturas de cura do protagonista, mesmo que o dono esteja morto. Ironside não esperava por isso e decide eliminá-lo antes que se torne perigoso, mas não é tão simples, graças a Inacience e Anne, que não pode permitir que a única pessoa de verdade que conheceu morra facilmente. Enquanto isso, criaturas continuam surgindo por toda parte. Tudo isso enquanto Anne, agora com seu novo corte de presente, está lidando com a situação como pode. Embora Ironside ataque de novo, não parece tão eficaz diante dessa demonstração do protagonista, que agora, vendo a evolução do seu poder tão rápido, sabe que é muito perigoso deixá-lo vivo e deve acabar com ele naquele instante. No entanto, o poder de Percival funciona com a motivação não só do seu avô, mas também dos seus próprios companheiros, nomeando essa habilidade como Esperança. Mesmo com a distração de Donnie, os demônios atacam os aldeões.
No entanto, do nada aparece um guerreiro usando facas de maneira extremamente habilidosa, já que ele derrota cada demônio que encontra, um após o outro, sem nem mesmo se esforçar. Enquanto isso, o familiar de Ironside só pode assistir ao plano do mestre desmoronar até sua vez chegar. Então, os protagonistas interpretam que isso se deve aos aliados que Shin conseguiu. E é aqui que a situação muda, já que o Cavaleiro Sagrado começa a aceitar o fracasso de seu plano. E como isso é uma desonra para seu rei, que provavelmente vai acabar matando-o. Então, vendo todo o mal que fez ao seu pai e ao seu filho, como último desejo, ele quer ver o rosto de Percival de perto uma última vez, o que chega a comover o protagonista, já que ainda é seu pai. Mas Zen deixa claro que Ironside está cercado pelas piores mentiras, irritando o inimigo que já não aguenta mais essa garota estranha, e menos ainda seu filho, a quem só insulta enquanto tenta atacá-lo. No entanto, agora Percival consegue desviar com mais facilidade usando seu poder e sua capa. Porém, ele não pode fugir para sempre. Aproveitando que o veneno de Nascienza ainda faz efeito, eles tentam um primeiro ataque, mas sem muito sucesso. Mas ao usar o elemento surpresa, que é a habilidade de Donnie, e uma armadilha clássica, eles acabam afastando o caixão, separando as partes e ficando com a mais importante. Eles também conseguem revelar o rosto do inimigo, que se mostra totalmente superado, apesar de sua força bruta, admitindo que Percival fez um ótimo trabalho. No entanto, ele também sabe que está apenas adiando um pouco a queda iminente de Liones, que conseguirá ajustar o lugar. Antes que ele continue lutando, é interrompido por outro cavaleiro, Morlange, que diz haver prioridades. E neste caso, há um guerreiro desconhecido na cidade que, por suas características, pode estar associado aos 7 pecados capitais. Algo nada conveniente para eles. Com um olhar de ódio ao filho, precisam se retirar, deixando-nos com o fim da batalha e a vitória do time já exausto. O pai de Anne e os aldeões agradecem muito o esforço deles, principalmente pelo aliado conquistado. Shin, que de maneira suspeita, depois de voltar, inventou uma desculpa de como conseguiu chamá-lo. O fato é que a tranquilidade toma conta do lugar, enquanto Percival não poderia estar mais feliz. No entanto, como sempre faz, ele guarda a dor para depois e para a manhã seguinte. Ele se lembra de como seu pai se parece com seu avô, até mesmo nas expressões, até mesmo na maneira de falar. Isso simplesmente o deixa muito triste, porque estamos falando de uma criança que tem que sentir o ódio do próprio pai. Mas enfim, agora vamos para Camelot, onde pela primeira vez vemos Arthur Pendragon, o chefe supremo desses cavaleiros, que repreende Ironside por seu fracasso. Acima de tudo, porque apesar de serem os 4 cavaleiros do Apocalipse, ainda são crianças que o derrotaram. O velho aceita isso e sua punição sem problemas. Por isso, o líder usa sua força sombria e, através de uma técnica bastante macabra, parece vasculhar seu interior, causando uma dor agonizante. Enquanto isso, Arthur conta que criou a terra de Camelot para que os humanos não precisem sofrer por causa de guerras de outras raças. No entanto, enquanto existirem os 7 pecados ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele nunca poderá completar seu plano. Trazendo-o de volta à realidade, onde Arthur curou o veneno que Ironside ainda tinha em seu corpo e decide lhe dar uma nova chance de cumprir seus planos. No entanto, por enquanto ele não deve procurar por Percival, nem pelo guerreiro desconhecido, mas simplesmente deve encontrar a garota que será sua futura esposa. E isso tem algo a ver com o fato de ele conseguir se antecipar aos seus inimigos. Enquanto isso, os protagonistas, depois de receberem os agradecimentos do Duque, ele lhes conta algo mais sobre Ironside. Por exemplo, ele foi companheiro de sua esposa como cavaleiro sagrado, e ela sempre elogiou seu colega. Seu incrível senso de justiça e bondade que sempre teve, do qual atualmente não resta muito. Mas eles são interrompidos, pois Anne aparece com um visual novo, e não só no cabelo, para seguir os passos de sua mãe como cavaleira sagrada. E já que seu pai sabe que não pode impedi-la, ele a confia a Percival, que é o mais indicado nessa situação, iniciando uma grande equipe, a qual ela é mais do que bem-vinda. Enquanto isso, o mais difícil é a despedida com seu pai, que ainda assim confia muito nela. Por isso, todos se reúnem, pegam suas malas e, a caminho de Liones, Percival não consegue se sentir tranquilo com o destino que o espera, destruindo o mundo inteiro. Mas é Shin quem o acalma, dizendo que ele só precisa conseguir poder e se opor a esse futuro que o espera, e se o que ele precisa é apoio. Para isso, ele tem esse grupo incrível de amigos que vão acompanhá-lo na decisão que tomar. Além disso, o garoto é fera, isso não dá pra negar. Mas enfim, por enquanto é isso nesses 3 novos episódios que, como em toda a série, estou adorando. E assim que sair mais um episódio ou alguma novidade, vou postar imediatamente aqui no canal.
Espero que gostem da série como eu. Vocês podem assistir em alguns sites mais complicados, pois ainda não estreou, só estará na Netflix em janeiro. E assim que chegarmos a 400 comentários vai ter vídeo novo na hora. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem a esses resumos e como disse meu pai, eu os abandono.